não é romance. Ai, Não é romance, Atenção. Gabriel. Não é romance. Vai logo, caminha. com licença que quem vai começar hoje sou eu. Vai começar o BBB. Já, já. Olá, nossos públicos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Aquele- Aquele ditado. Já que eu não. Esse podcast é solo, pelo visto, né? Eu vou ter que pegar a remuneração dele só pra mim. Sejam Aquele muito bem-vindos. ditado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquele Ditado. Ela Eu tô aqui começou com a. assim, ela começou assim com uma voz de pornografia. Ela tá achando que isso é o quê? É podcast de ponto erótico? Ponto erótico, quer dizer? Eu não sei. Teremos. Ela tá com essa ideia aí de fazer coisa de conto erótico, mas aí ela vai criar um só pra ela. Que eu não sou obrigada. E a gente não vai ouvir. Tá bom, Exatamente. lindas. Eu tô aqui, gente, com Scarlett Guaguigo, como vocês já sabem, que bom, tá? que bom. E aí, o que eu vou falar pra vocês? Antes de começar esse episódio, vou pedir pra vocês seguirem a gente no nosso Instagram, que é @podcastaqueleditado, no nosso Twitter, que é @podcastaqueledê1, e também nas plataformas de streaming e YouTube, que é só vocês pesquisarem podcast aquele editado que nós aparecemos. Estamos disponível em Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts e YouTube. É só procurar a gente lá que vocês encontram, pois muito do que bem. Sobre o que falaremos hoje? Bíblias. Bíblias! Ai, que delícia! Falaremos sobre a sua capacidade de ser insuportável em menos de 1 minuto e 49 de podcast. Ai, que demais! Pra mim é um prazer você não gostar de mim. Ai, então sinta-se no prazer. Sim, eu criei uma expectativa de que seria ótimo ter a Gabs no podcast, mas a realidade foi essa desgraça que vocês estão ouvindo aqui. Ai, ela faz o link dela. Ela Eu criei a expectativa de ter companheiras menos enroladas e eu infelizmente me decepcionei. E eu criei a expectativa de que a Gabriel sairia no primeiro episódio do podcast, mas quem saiu foi a Rafa. Bíblias. Ai, é aquele ditado, né? Eu acho que essa não é uma decepção tão grande, até porque eu edito, né? Então, tá bom. Começamos o podcast e hoje falaremos, se você já conseguiu suportar a gente até aqui, expectativas. Ih, eu não gosto. Mas calma aí, antes, vinheta. Solta aí, DJ. DJ. Não, bicha. Pera aí, essa foi a introdução? Não, mulher, não. Corta. Exclói. Cadê a vinheta? Amiga, não precisa. Tem certeza? Ai, meu culto. Segue o baile. Toca o programa, que eu tô cheia. Não precisa nem de vinheta depois dessa passada. Ela acha que ela tá na boate. Estamos de volta aqui agora. E é isso mesmo que vocês ouviram. A gente vai falar sobre expectativas, sobre realidades e sobre bolhas e afins. Bolhas. Bolhas. Porque existem realidades que são feitas somente dentro de bolhas, né? Olha a Wanda aí pra provar. Ai, que bicho é louco. Gente, a Gabriel hoje que bateu com a cabeça, não é possível. Ela tá toda diferente. Ela tá Tá, mas Ai, amiga, eu já tô tô no auge cheia. do meu vocês tão tesão. enrolando. Vocês estão enrolando muito, eu tô cheia, vai começar o BBB e eu tenho que lavar o cabelo mais tarde. Vocês têm muitas expectativas, vocês colocam muitas expectativas nas coisas, vocês são Alice? Ai, amiga, sim. Eu só me fodo. Vocês sabem muito bem disso, porque eu sempre falo das expectativas que eu crio sobre tudo pra vocês. E eu crio umas expectativas Alice-zona, né? Nem só Alice, é Alice-zona. Tipo, o país da Alice inteiro, gata. Ai, gente. E o pior, porque eu que sou conhecida como Alice, e eu realmente sou em alguns casos, mas eu não sou de criar expectativas, mas eu tento me controlar. Então, tipo, em algumas situações, dependendo do que for, eu consigo me controlar bem. Mas eu tenho um lado bom. E eu vou justificar com signo. Eu tenho uma lua em touro. E touro, Ai, eu não ele traz aguento muito. mais. O episódio touro- de touro foi lá atrás, tá? Mas eu tenho que fazer o link, gente. Vão ouvir o nosso episódio. Vão ouvir o nosso episódio 6 com o Juan Guião falando sobre signos, mas eu vou falar um pouquinho aqui.
eu tenho uma lua em touro que me torna uma pessoa realista, um pouco pé no chão. Então, às vezes, eu não sou tão das expectativas, não. Depende muito da situação. Uhum. Pois eu sou a pessoa das expectativas, sim, porque eu não sou nenhuma cachorra. Se eu tiver que entrar em alguma coisa e não acreditar, então eu nem entro, porque comigo não tem meio termo, não. Se eu vou entrar para ganhar, eu vou entrar para dar certo. Se eu souber que não vai dar 100% certo, se eu não acreditar que vai dar 100% certo, eu nem entro, porque, querida, tempo é dinheiro e dinheiro eu não tenho. Ah, amiga, eu acho que é exatamente sobre isso. Tipo, mano, não tem um porquê você entrar em alguma coisa se você não botar uma expectativa nele. Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo, gata, porque senão tu não tem nem paciência pra se manter ali, tipo, é, lutando pra que aquilo dê certo, certo? Exatamente. Até porque a gente eu ouço muito e eu vejo muito, a gente tá num momento onde a frase do momento é: "Não crie expectativas". Ai, tomar Aham. no olho do meu cu, quem é que consegue não criar expectativas? É possível não criar Hum, expectativas? calma. Gata, Acho que tá muito cedo não. pra ir tão direto ao ponto. O que que eu acho? Eu acho que sim, a gente cria expectativas em situações e momentos o tempo inteiro. Porque isso faz parte, né? A gente não consegue, se a gente tá vivendo e a gente sabe que, tá, a gente pode não estar aqui amanhã, mas muito do provavelmente estaremos, a maior parte de nós. Então, querendo ou não, é muito difícil a gente não criar expectativas, ainda mais porque a gente tem uma vida onde a gente tem que se programar para lidar nos diversos âmbitos, seja trabalho, compromissos, rolês e enfim. Então, a gente tem como criar expectativas, mas eu acho que esse rolê de, tipo, não crie expectativas, não é sobre tentar zerar as expectativas. Porque quando eu falei assim, que, tipo, eu não sou tanto assim, é porque eu meço, tipo, não sou aquela pessoa que cria expectativas irreais. Eu consigo ser uma pessoa que, tipo, tem expectativas, mas que consegue manter os pés no chão. De, tipo, assim, por isso que eu falei que eu não sou Alice Zona nesse O que sentido, é porque criar expectativas irreais? como assim? Eu acho que esse negócio do não criar expectativas é sobre a gente ter um controle sobre as expectativas que nós temos. Porque pode ser uma coisa consciente, a gente pode, tipo, determinar, tipo, sobre coisa daqui eu quero me animar, quero ter expectativas tal, e com isso não. Porque, sei lá, eu sou uma pessoa muito emotiva. Se eu me deixar me levar pela emoção, eu crio expectativas exacerbadas, exageradas demais. Então eu tento tornar isso consciente. Tipo, vou fazer tal coisa? Beleza. Essas são as expectativas que condizem com a realidade daquilo. Porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência a exagerar nas minhas fantasias. Então, se eu não me controlar dessa forma, não falar, tipo, pensa no que é realidade, no que é provável de verdade, e deixa o resto, tipo, e deixa se encaminhar dessa forma. Aí, se eu não me podar dessa forma, eu sei que eu piro na maionese, viajo. Então eu posso falar nesse momento? Ai, não sei. Acho que agora ainda não é só a hora. Quer falar, Scarlett? Tô Amiga, brincando, eu tô fala, aqui amiga. esperando, gente. Então, pra mim, as pessoas que falam esse rolê pra mim é mais ilusório ainda do que quem cria expectativa, porque é basicamente você tentando enganar as suas expectativas pra não ter expectativas. Sabe? Uma vez que você as tem, não tem como você falar: "Ai, tenha menos", ou "Ai, tenha mais". Você tem e o que você eu acho que ao invés da gente criar esse rolê de não tenha expectativas, é só aceite as suas expectativas e entenda que elas podem não acontecer. Porque pra mim parece muito um rolê de fuja, sabe? Fuja o tempo todo. Uhum. Parece que vira sempre um conselho de fuja dos seus sentimentos, fuja das suas expectativas, fuja dos seus desejos, fuja das suas fantasias, viva numa realidade nua, crua e real, sabe? Tipo, Não, esse hum, rolê pra mim de, por exemplo, que nem você falou de expectativas irreais, etc. Não existe expectativa irreal. O que existe são as suas expectativas, as vontades, os desejos e as coisas que você emprega naquela situação. E o que existe em contrapartida a isso é não dar certo. E Uhum. eu acho que o conselho deveria ser muito mais: aprenda a lidar com o que não dá certo do que fuja das suas expectativas ou não as tenha, sabe? Ninguém pode não. Para mim, é impossível não ter expectativas. Porque não ter expectativas, para mim, às vezes soa muito como, tipo, não tenha sonhos, sabe? Não tenha desejos.
e etc. E aí vem um outro rolê, que é o lance de expectativa no outro, né? Uhum. E tipo, é meio que improvável e quase que impossível que você não tenha expectativa no outro, porque a gente só não tem expectativa naquilo que a gente não quer bem, naquilo que a gente não gosta, naquilo que a gente não almeja, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, ai, você não pode ter expectativas no boy. Tipo, gata, se eu não tiver expectativa no boy, se eu não criar expectativas nesse relacionamento, me desculpa, então é melhor eu ficar sozinha, porque se eu não puder depositar confiança na pessoa que eu pretendo dividir algo, por que é que eu estaria com ela, sabe? Uhum. Tipo, pra mim não faz zero sentido esse negócio de não ter expectativas nas coisas. Nem nas coisas, nem nas pessoas, porque expectativa não tem que ser algo ruim, sabe? A parte ruim que existe em ter expectativas é não atingi-las, não alcançá-las. E isso, A frustração. a frustração. E frustração é algo que você não tem como evitar, sabe? Uma vez que Sim. você tem a expectativa, uma vez que você tem o desejo, aquele lance de tipo, como que fala? De tipo, probabilidades. Uhum. Existe uma probabilidade, sempre vai existir o contraponto, a probabilidade de dar certo e de dar errado em tudo que você se propuser a fazer na vida. Em tudo que você quiser se relacionar e etc., tudo tem a probabilidade de dar errado. Então, para mim, não faz sentido, sabe? Porque ter a expectativa é natural, é intrínseco do ser humano. A gente, é como eu falei, a gente só coloca a expectativa em algo que a gente quer bem, sabe? Uhum. Ou que a Concordo em gente quer, partes. ou que a gente quer pro nosso bem, sabe? Eu concordo em partes. Não sei. Ai, gente, ó, eu juro que não é proposital. Mas é que Hum. eu e o Gigo, a gente discorda demais das coisas, tipo. Mas eu acho que é assim, amigo, eu acho que isso é polarizar demais a situação. Tipo assim, é que nem eu falei. Quando fala esse lance, não sei se todo mundo que fala isso, obviamente, fala desse jeito, mas quando eu vejo esse negócio de não criar expectativas, não é que nem eu falei, tipo, eu não enxergo isso como, tipo, ai, literalmente não criar expectativas. É mais um rolê de, tipo, controle, sabe, suas expectativas. Tenha, tipo, ciência de quais são elas e do quão reais elas são. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, tipo, eu tenho tendência a, tipo, eu já percebi isso, é por isso que que eu falei que eu tento controlar. Porque eu percebo que se eu sou eu sou muito emotivo. Então, tipo, se eu junto isso, desse rolê da emoção com as expectativas, isso foge, assim, de um controle, vai pra um negócio totalmente descontrolável pra mim, na verdade, né? Nem é fugir controle, é tipo, é já não ter controle mesmo. Então, eu preciso fazer isso. Eu sei que isso me faz bem, tipo, tentar tornar as coisas mais reais. Porque, querendo ou não, tudo é questão de possibilidade, igual você falou. Mas tem possibilidades que são mais, tipo assim, que são mais possíveis do que outras em determinada situação. E quando a gente tá falando de expectativas, existe sim um rolê de expectativa exagerada, que é quando a gente traz possibilidades que são, assim, mínimas de acontecer, mas a gente joga tudo aquilo ali, e tudo bem, essas possibilidades mínimas também têm chance de acontecerem. Mas quando a gente junta tantas possibilidades, se torna uma expectativa irreal, assim, porque a gente tenta, sabe, Doutor Estranho, louco, 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 imaginando todos os mil futuros que podem acontecer. E é nesse Uhum. sentido que eu falo que a expectativa nesse sentido, ela pode não ser tão boa assim pra gente. Porque não é sobre não ter expectativa, não é sobre, tipo, não ter Mas, anular sonhos, anular possibilidades. É sobre mas, pensar no que é real. mas você não acha que aí o termo talvez não seja expectativa? Aí seja Hum. ilusão. E Eu acho que ilusão não, não tem amiga, nada a ver com porque expectativa. não é Porque, por ilusão, exemplo, quando porque é que nem eu você. falei. Porque é exatamente como você mesmo disse. Quando você cria expectativa. Por exemplo, eu sonho em voar. Em voar, em criar asas, acordar um dia, sair duas asas das minhas costas, sair voando. E isso é Hum. ilusão, isso não é expectativa, Uhum. sabe? É, Mas. sei lá, eu conheci um. Vou usar uma outra situação mais pautável, vai, mais fácil de compreensão, assim, menos Hum. extrema. Eu conheci um boy e, nossa, eu conheci ele hoje.
e eu tô com. Eu acho que ele vai me pedir em casamento e me pedir pra morar com ele e pra adotarmos um filho na semana que vem. E isso é ilusão, Hum. não é Não, expectativa. sim, Porque mas na mas minha é que pensa. visão, pelo menos na minha visão, a expectativa ela tá atrelada a uma realidade que para você é possível, mas que depende de outros fatores. E como você não sabe se os outros fatores irão realmente acontecer, você espera, né? Expectativa de esperar. Uhum. E aí você espera que aconteça. Agora, quando essas coisas são muito surreais, muito é uma visão muito exacerbada da realidade, para mim já é ilusão. Deixa de ser expectativas. E aí, quando eu falo que, tipo, eu não acredito muito nesse rolê de não tenha expectativas ou controle as suas expectativas, eu não acredito muito que, assim, eu ouço muitas pessoas, não só o Gabs, falar, né, de tipo, eu tento me controlar, mas eu sinto que emoções, né, que sentimentos não são coisas das quais você consiga controlar. Você não tem como controlar o quanto amar uma pessoa, o quanto gostar de uma pessoa, o quanto esperar algo de algo, o quanto, sabe? Você não tem como controlar isso. Isso é muito. Isso sim seria muito ilusório, sabe? Achar que você tem o dom do controle dos seus sentimentos. Sentimento é uma coisa que não se controla, simplesmente acontece, né? É como a gente fala às vezes de casamentos, sei lá, aqueles casamentos árabes, né? De tipo, ah, mas eu não amo ele. Não, mas com o tempo você vai amá-lo, sabe? Tipo, talvez realmente com o tempo você consiga amar uma pessoa, mas não é uma chavinha que você liga e fala, vou controlar, agora eu quero amá-lo. Ou vou controlar, agora não quero mais amá-lo. Vou controlar, agora não acho mais que. Não vou criar expectativa nessa vaga de emprego. Sabe? Não é uma chavinha que se liga e desliga ou que se controle o nível disso. Eu acho que o que acontece às vezes é da gente tentar não pensar nas expectativas. Era isso que eu ia falar. Eu acho que, tipo, o que a Gabi está querendo dizer é, tipo, não focar tanto naquilo para que aquilo, tipo, não vire um gatilho para ansiedade, para te deixar Uhum. mal, para, tipo, te deixar confusa a ponto de você, sei lá, de fugir da situação. Por exemplo, se você tiver que ter uma ação para que aquilo aconteça, de você não conseguir porque você tá cego da ansiedade ou tá cego por algum gatilho que você teve sobre a situação. Acho que era isso que a Gabs queria dizer. Não, na Exatamente. verdade, não. Eu Ah, no meu não. caso é assim. No meu caso é assim. Eu me finjo de Não, o que cega eu quis dizer foi o que eu falei mesmo. Tipo para assim, os situações exemplos para que não eu. me frustrar. Os exemplos que o Igor deu de voar, não sei o que, essas coisas, realmente é exagerado e é irreal. Não tô falando disso. Só que, Hum. tipo, é que nem ele falou, a expectativa é um rolê de possibilidades. E é, tipo, é sobre a gente dar o tamanho que essas coisas têm. Porque, às vezes, uma possibilidade mínima, a gente dá uma proporção muito grande pra ela e fica pensando nela, entendeu? É, tipo, é Hum. você colocar as coisas nas suas devidas caixas. Como ele mesmo gosta de dizer. As caixinhas. É, botar nas caixas, sabe? É você medir e saber o que é bom, na onde é bom você empregar energia e onde é bom você não empregar. Porque eu acredito que o exagero de depositar energia num pensamento, ele pode sim ser prejudicial. E tipo assim, sei lá, eu, usando esse exemplo que você deu de conhecer alguém, tipo, eu eu acho que existe uma diferença entre expectativa e querer. Tipo, pra mim, não exagerar nas expectativas não significa que eu não quero. É sobre eu ter o pé no chão e saber que as coisas, que eu preciso fazer a minha parte para que as coisas deem certo. Se elas vão dar ou não, é consequência. Mas, tipo, eu acredito muito que existe essa diferença entre expectativa e querer. E que, tipo, tudo bem você não exagerar nas expectativas, não, tipo, mas, tipo assim, não significa que eu não quero que não dê certo. Só significa que eu sei o que eu quero e que se for pra dar certo, vai dar. E isso, tipo, usando esse exemplo de estar conhecendo alguém, mas pode ser empregado em qualquer coisa. Eu Amiga, acho mas que tem essa tipo, diferença. você não acha que criar expectativa e querer são coisas totalmente diferentes? Sim, concordo. Mas, tipo, você não acha que por serem coisas que estão totalmente atreladas, não tem como, tipo, a gente falar que, ai, eu preciso, tipo, eu não vou criar pera. A questão não é, tipo, se você precisa fazer
algo, desempenhar algo para que aquilo dê certo, para que aquilo vá acontecer, significa que você quer. Se você quer, diretamente você tá botando uma expectativa naquilo para aquilo acontecer. Então, tipo, acho que não fez tanto sentido. Amiga, não, sim, eu tô dizendo sobre ter as proporções certas. Tipo assim, você vai ter ações pra que aquilo aconteça, já que é um querer. Mas, tipo assim, eu não fico, quando, sei lá, tô na primeira semana querendo conversando com alguém, sei lá, tô acabando de conhecer a pessoa, tô sabendo fatos sobre a vida dela, eu vou pro primeiro date, tipo assim, dá aquele frio na barriga, mas eu não fico, tipo assim, querendo arrasar, entendeu? Tipo, querendo que tudo seja um arraso e mil maravilhas. Tipo, só deixo, tô indo lá pra ver se aquela pessoa vai ser bom pra mim, se aquilo dá pra continuar. Tipo, minha expectativa é essa, é saber se vai dar certo ou não. Tipo assim, Então, eu não fico com pretensões de tipo, tipo, sei lá, com outras coisas, entendeu? Meu foco é só esse e pronto, porque eu acho que, sei lá, eu sou uma pessoa que convive com transtorno de ansiedade. Então, eu acho Somos que duas! isso mexe muito, muito mesmo com os meus pensamentos. O meu emocional fala muito alto. Total, Então, amiga. foi conselhos, tipo, que eu recebia da minha médica na época de, tipo assim, você precisa aprender a tornar consciente certas coisas. E, tipo assim, estudando psicologia agora, eu sei que isso é possível. Tipo assim, eu tava até, acho que até conversei com o Guigo esses dias e falei sobre isso, que eu tive uma aula sobre, e até conversei com a minha mãe também falando sobre, que, tipo assim, não tenho certeza se eu conversei com você, Guigo, mas, enfim, que os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas emoções, tudo isso é atrelado. E, tipo assim, eu tava lendo um capítulo de um livro que a professora indicou, e nele mostra uma tabela, tipo assim, que tudo tem a setinha de vai e volta, tipo, nos dois sentidos e tal, sobre essas coisas. Pensamentos ligados com emoções, ligados com as ações e tudo. E, tipo, tudo isso tá interligado. E que muitas vezes, quando a gente tem algum sofrimento psicológico, alguma doença que traz sofrimento psicológico, como ansiedade, depressão e tal, às vezes a tendência é essas doenças fazerem com que a gente seja mais negativo do que o necessário. ó, Uhum. Então, quando a gente aprende a controlar os nossos pensamentos para tentar enxergar de acordo com a realidade, a gente consegue mudar a forma como a gente se sente, a gente consegue mudar a forma como a gente age. Então, acho que nesse sentido das expectativas também. Às vezes, quando a gente mira bola demais nas não. ideias, se a gente aprende a ter consciência, a gente consegue transformar, tipo, as nossas expectativas em coisas mais reais. Então, eu já discordo porque você, pelo menos, teve uma coisa que você disse que eu discordo muito, assim, porque expectativa para mim não está atrelada a querer ou não querer, porque querer para mim está atrelado à vontade. Tenho vontade, não tenho. Expectativa não tem o lance da escolha. Eu escolhi porque a expectativa ela está muito mais atrelado a fatores externos. Você já Expectativa é tem pensamento, né, amigo? Então, exatamente. mas pensamento É você o de controla. não, amigo. Expectativa é um pensamento que você tem esperando algo que vem de fora, do qual você não tem controle. Porque se você tivesse Hum, controle do que você vai esperar, não era expectativa. Mas sabe Não era o que eu esperar, penso era sobre Aí é expectativas? vontade, Então, mas sabe o que eu sabe? penso sobre o que é expectativa? Que é um pensamento no qual a gente emprega uma emoção. E aí, tipo, eu entraria nisso. Por isso que eu fiz esse link com isso que eu estudei e tal, com isso que já me foi falado também, tipo, sobre esses. Entendo. Porque, tipo, Porque pra mim é muito isso, expectativa. Se a expectativa não fosse um pensamento tão ligado à emoção, a gente não sofreria decepções quando elas não são cumpridas, por exemplo. Que é o que Mas é acontece. exatamente aí é que é o ponto, porque você não tem, a gente não tem controle das nossas emoções, sabe? Nós não somos mecânicos a nível de que, bom, nesse momento não vou me apaixonar, nesse momento não vou sofrer, nesse momento não vou chorar, sabe? Eu concordo, acho que até pensando no que você acabou de falar, eu até concordo que a expectativa é a mistura dos dois. Só que é exatamente porque tem a parte do sentimento que a gente não pode, não consegue controlar. O pensamento a gente realmente consegue controlar. Bom, não vou pensar nisso, vou pensar nisso. Você até pode tentar controlar, né? Eu não vou nem dizer que a gente pode, porque eu não tenho certeza absoluta disso. Mas o sentimento já é algo totalmente do qual a gente não tem controle, né? De como Hum, sentir, sabe? Você não tem hum. como. Bom, então eu vou falar por mim. Eu não consigo controlar
quando eu gosto de alguém, eu gosto desse alguém, e não é algo que eu consiga falar, bom, não vou gostar mais dessa pessoa. Ela precisa Uhum. romper com algo que eu sinto por ela para que eu passe a não gostar dela. É, Hum. quando eu me apaixono por alguém loucamente, eu não tenho como controlar não me apaixonar por essa pessoa, sabe? Sentimentos, pelo menos para mim, os meus sentimentos não são coisas das quais eu consigo controlar, eu só consigo senti-los, sabe? Os meus Aham. Não, pensamentos não. eu consigo totalmente. Sabe quando você tá com aquele fogo no priquito, que você fala, hoje eu tô a fim de fuder, mas aí você pensa com a cabeça de cima e não com a de baixo? Uhum. Aí eu consigo, por quê? Porque eu tô controlando um pensamento, sabe? Uma vontade. Mas sentimento é algo que, pelo menos eu, não consigo controlar. E talvez seja por isso que eu não acredite que exista ou que seja possível a gente controlar as expectativas, porque para mim a minha visão é de que expectativa, acho que eu vou até fazer das suas palavras as minhas, assim. Expectativa é um pensamento atrelado a um sentimento. E Uhum. sentimento é algo que eu não consigo controlar. Então, logo eu não acredito que a gente consiga controlar as expectativas. Sabe, a gente pode o que é possível talvez ser feito é controlar o pensamento, que aí cai no que a Scarlett falou, de tentar não focar, tentar não pensar naquilo, buscar, eu vou fazer outra coisa, vou e etc. Mas esquecer, fugir, não ter expectativas são coisas das quais eu não acredito. Não, sim, eu entendo o que você tá falando, mas, tipo assim, por que que eu falo que, tipo, o nosso pensamento, nosso sentimento, nossas emoções são tão ligadas ao que nós pensamos? Porque, por exemplo, se uma determinada situação ocorre com uma situação semelhante, ocorre com duas pessoas, elas vão ter emoções diferentes, entendeu? Tipo, é muito uma questão de você saber como as coisas te afetam. Tipo, óbvio que é impossível controlar 100%. Isso eu não tô dizendo de uma forma assim generalista, de tipo, elimine seu modo de sentir, porque isso é impossível realmente. A gente não tem controle sobre isso. Mas é num sentido assim. É... mas é num sentido assim, que a gente. Peraí, deixa que eu me perdi. Tá, tava falando de duas pessoas. Então, duas pessoas às vezes passam por uma situação semelhante e elas vão sentir aquilo de forma diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco. Se você sai com um boy e aí, tipo, de repente você, você tem aquela apreensão de passar o cheque pra ele. E aí, Hum. tipo assim, aí você vai criar uma pira com aquele date que pode não sair tão bom porque você tava com aquela pira de passar o cheque, enquanto que uma pessoa e leva isso com mais naturalidade, ela não vai estar com aquele sentimento ruim. Então, assim, o Hum, que eu falo de tipo da gente mudar os nossos pensamentos para controlar para mudar as nossas emoções, não é sobre ter controle sobre elas ou eliminá-las. É tipo sobre você meio que tipo ter um certo direcionamento para onde suas emoções caminham, sabe? E acho que isso gira em torno desse rolê também, das expectativas, que é você direcionar o quanto aquilo vai te afetar e o quanto você emprega de energia naquilo. Ai, amiga, é porque eu buguei assim totalmente quando você usou o exemplo do cheque. Eu falei, não, Eu pensei em outro exemplo, mas não. eu quis trazer uma coisa assim. A gente tá falando de encontros aqui, de possibilidade de um Ai, encontro. bicho, quando você me Mas veio com um cheque, eu falei, isso vai dar em bosta, isso vai dar em bosta. Não aí, tá vendo? consigo. Tá vendo? Se você pensa que vai dar em bosta, aí tu vai como? Tu vai toda assim com aquele negócio, aquele frio na Mas barriga, o então, cu Ela vai apertado, com que na hora aquele que o boy bolo vai botar. prontinho pra Que soltar. na hora que vai botar assim, vai eu acho. rasgando assim, doendo, porque tá trancado, aquele medo do cheque. Aí se você vai relaxado, não acontece, entendeu? Vai Bom, tranquila. eu acho. A gente pode até fazer uma votação aqui e mandar para o Senado que eles estão Eu aprovando apoio. um monte de bosta. Já que eles estão aprovando um monte de bosta, vamos aprovar o que eu acho que ao invés de, porque eu vejo essa palavra, essa frase, ela é muito frequentemente usada, né? Passar Evite cheque. evite ter expectativas, não crie expectativas e tal. Eu acho que
a gente deveria mudar isso para saiba lidar com as suas frustrações, sabe? Eu acho que muito mais do que não ter, controlar e etc, é saber lidar com aquilo que às vezes não vai dar certo e entender que tá tudo bem, sabe? Saiba lidar com as suas frustrações. Para mim, eu acho que é muito mais coerente do que não tenha ou não crie expectativas, sabe? Porque uma coisa é muito, para mim, é muito absurdo que as pessoas estejam pedindo para que a gente é, é, saiba controlar os nossos sentimentos, sabe? Eu acho muito surreal quando as pessoas. Já aconteceu comigo, vocês sabem disso muito bem, né? No começo do ano eu passei por um término. No começo do ano não, né? No final do ano passado. Eu passei por um término e onde uma frase que permeou a minha cabeça por um tempo foi não tenha expectativa no outro, sabe? E com o Nossa, tempo, sim. e cada vez mais eu criava repulsa por essa ideia, sabe, de não ter expectativa no outro, porque não ter expectativa no outro é não acredite no próximo, sabe? Não acredite na pessoa que está dividindo algo com você. Não espere nada de bom dela, sabe? Como que você vai dividir uma vida com uma pessoa e não esperar nada de coisas boas dela, sabe? Não tem como. Aí foi que eu comecei a ressignificar essa frase na minha cabeça e saiba lidar com as suas frustrações, sabe? Saiba lidar com o que você esperou que desse muito, muito bom e desse muito certo, que saiba lidar com o fato de você ter esperado muito de um ser humano que não pôde te oferecer nem metade do que você tinha para oferecer para esse ser humano, sabe? Saiba Hum, lidar com, saiba lidar com essas frustrações. Para mim é muito mais é, valioso do que não tenha expectativas, assim. esse exemplo que você usou foi perfeito. Acho que é até melhor do que o que eu tinha dado. Eu dei só pra brincar mesmo, mas tentei fazer sentido do mesmo jeito, né? Tentei passar a visão que eu tava querendo. Mas, tipo assim, o exemplo que você deu, que é um exemplo sério e mais real, acho que dá pra usar nesse sentido também. Porque, quer ver? Você sentiu um término. Porque você Uhum. passou por isso, só que você não prolongou isso. E você percebe que se tivesse alguma expectativa forte empregada nisso, de insatisfação, talvez isso tivesse sido diferente. Não, amigo. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que, assim, tinha muita expectativa. E vocês, mais do que ninguém, vocês duas, sabem o quanto tinha de expectativa ali. Total. E não eram expectativas ilusórias, sabe? Eram expectativas plausíveis com que eu vivia. Mas sabe por que eu acho que eu sofri menos e eu me recuperei rápido? Em 4 dias eu já estava com outro boy muito, muito que bem. Sabe por quê? Porque eu entendi Porque é puta. por- também, mas porque eu entendi que aquilo era fruto de. O que eu estava sentindo era muito mais uma frustração, sabe? Por ter depositado muita confiança e esperado coisas boas de alguém que infelizmente não pôde me oferecer, sabe? Que não Hum. pode ser recíproco, sabe? E é só isso mesmo, sabe? Eu acho que por isso eu sofri menos. Não porque não tivesse expectativa ou porque eu não foquei naquilo. Vocês sabem o quanto eu falei a respeito disso. Vocês. Chorei muito no ombro de vocês duas. Foi um Mas mês enchendo as paciência. foi um mês, exatamente. Brincadeira. E não Na pense que verdade, foi um mês não. parado, foi um mês, assim, visitando um e outro. Exatamente. Chorando por um, Conhecendo. sentando em outros. Exatamente. Mas assim, vocês sabem o quanto foi difícil para mim, mas eu acho que se tornou muito mais fácil no momento em que eu entendi, Guilherme. Aquilo ali foi uma frustração, sabe? Foi uma frustração e você tem que lidar com essa frustração. Você tem que aprender a abraçar as suas frustrações tanto quanto você abraça as suas expectativas, sabe? Sim. Infelizmente, como a gente já falou aqui, acho que foi até a Scarlett que falou, o lance de que a expectativa está muito no lance do outro, né? De coisas que a gente não tem controle, né? Uhum. E infelizmente é isso mesmo. Mas eu acho que você chegou num ponto crucial.
que eu tava pensando justamente em chegar nesse ponto. O quê? Sobre se vocês têm consciência do que faz vocês criarem mais expectativa, assim, das situações da vida. Porque, pra mim, por que que eu enxergo expectativa como algo que a gente precisa aprender a ter um. Não é, gente, não entendam, não é tipo ter um controle total, mas é sobre ter um controle mais consciente sobre ela, sabe? Sobre como ela te afeta. Porque eu percebo que em situações nas quais eu não tenho tanta segurança sobre como agir, sobre o que pensar da situação e tal, do que tá acontecendo, eu crio mais expectativas. E por isso que pra mim acaba, tipo, que eu tenho uma visão um pouco negativa sobre isso, Uhum. sobre esse controle, esse negócio de expectativas. Justamente sobre isso, porque eu percebo na minha vida que as situações nas quais eu mais crio expectativas são as que eu não ajo, as situações que me trazem insegurança, alguma insegurança de uma certa forma, entendeu? Não Uhum. significa que nas outras situações nas quais eu tenho segurança eu não tenha expectativa, mas é num nível assim que não me. Muito Eu menor, corro né? muito menor por consequência, não me traz tanta decepção, assim, ou tanto sentimento negativo depois, sabe? E aí Uhum. Amigo, eu o acho que que eu. o lance é muito de tipo, você tá tão seguro daquilo que você sabe que aquilo é, tipo, 99,9% possível. E isso te traz um conforto de tipo, tá, eu vou botar expectativa, mas eu sei que já tá certo. Então, não é tão grande esse nível de expectativa, porque você já tem uma certeza. Então, Uhum. ele te bota num lugar mais de tipo, ai, estou na minha zona de conforto, eu sei que já deu certo, entre aspas, então eu não vou pirar tanto nisso. Entendo, concordo até. Eu ia perguntar isso pra vocês, é que Gabriel já falou, meio que quase falou, né, da parte dele, tipo, no que vocês, se vocês conseguem perceber como surgem as expectativas de vocês, de que lugar elas vêm. Tipo, o Gabriel já meio que deixou, o Gabs já deixou meio que claro aí que a dele vem do lugar de insegurança, né? Uhum. Uhum. A minha já é totalmente o contrário, assim, as minhas expectativas elas vêm quando as coisas estão muito boas. Talvez essa seja também uma facilidade, seja uma coisa que me ajude também, é que para mim eu demoro criar expectativas nas coisas, né? No entanto, tipo assim, quando eu tô começando alguma coisa, eu não crio tantas expectativas. As expectativas para mim elas vêm depois que o carro já tá andando, sabe? É aí onde é mais na frente, o que também é muito pior, né? Porque, né? Aí quando o carro já tá andando, a frustração é maior também. Mas Uhum. as Nesse caso, eu acho minhas. que é até tipo criar uma expectativa sobre uma expectativa que talvez para você ela não era evidente de que era uma expectativa, mas ela tava ali. E Não, isso acaba então, tipo é te que a fazendo, sei lá, minha ter um tombo um pouco pior quando te maior. frustra. Sim, porque as minhas, por exemplo, sei lá, se. Vou usar um exemplo bem igual o da Xuca e do Gabriel, sabe? Tipo assim, sabe quando você fez aquela chuca e aí você tá lá com o boy, tá, foi a primeira. Aí, pra mim, a expectativa ela só vem depois da primeira. Veio a primeira, eu falo, eu tô babadeira, não passei o cheque, então eu vou pra mais uma. Aí eu vou pra mais uma, e tá. Uau! O grito da Panterona, não passei cheque pela segunda vez consecutiva, eu vou ganhar o líder. Aí eu vou pra terceira, e a expectativa vai crescendo. As expectativas pra mim, elas só vêm quando tudo já tá dando muito bom, Aí sabe? cresce tanto a expectativa de que vai dar tudo bom, tudo certo, quando Que ela vai dá em ver, ela bosta. tá toda cagada no final. Exatamente, que dá em merda, entendeu? Tipo, as minhas, elas já vêm. Eu espero ter segurança, né? Eu espero estar seguro para ter expectativa, sabe? Assim, tipo, o sentimento de expectativa só vem do meio pro fim, nem do meio pro Uhum. fim. Às vezes as expectativas se tornam realidade, mas eu espero um pouco, assim, para começar a planejar, ter sonhos, ter desejos e vontade com as pessoas. E Uhum. aí dá em merda. E a sua, Scar, você sabe quando vem a sua expectativa? Ai, amiga, eu posso dizer que assim, quanto a expectativas, eu sou muito confusa. Porque, voltando lá no que a Gabi estava falando, que eu até concordei com ela quando ela falou sobre o assunto de ansiedade.
vocês sabem que eu sofro de transtorno de ansiedade também, Uhum. né? Então, tipo, pra mim é muito complicado, porque às vezes eu acabo criando expectativas que, tipo, eu nem sei o porquê que essa expectativa existe. Nem sei o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando na hora, mas ela se cria de alguma forma. Eu posso não estar focado em nada, mas ela se cria de alguma forma, desencadeia ali na minha crise de ansiedade. Aí é que eu fico mais perdido ainda, porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu só fico pensando, tipo, acaba que eu fico pensando demais na ansiedade, não, tipo, sei lá, o que que será que está me deixando desse jeito? Uhum. Geralmente o que vai desencadear a minha ansiedade é justamente a expectativa de qualquer coisa, mesmo que, tipo, eu não esteja pensando em algo. Então, tipo, eu nunca sei de que lugar isso vem, porque tá sempre muito ligado a outras coisas que me cegam, de certa forma. Isso, isso tá muito. Cai muito naquele lance que a gente conversou. Acho que vai fazer uma semana que a gente tava conversando. Lembra que eu peguei e falei pra você, amiga? Eu acho que você precisa começar a entender os porquês você precisa começar a entender os porquês, você precisa começar a buscar as suas respostas, Uhum, sabe? Quando você. Eu acho que é muito isso, você tem muitos sentimentos e, e você não consegue nominá-los, sabe? uhum, Identificá-los, assim. E quando você não se conhece, lembra que eu falei isso também pra você, né? Tipo, amiga, você precisa se conhecer mais. Você uhum. precisa primeiro se conhecer para saber as perguntas que você tem dentro de você e também para buscar as respostas, entendeu? Sim, Eu acho, e isso é muito louco, né? Porque as suas expectativas, elas vêm de um lugar totalmente desconhecido. estranho. É muito bizarro, amiga. É muito Uhum. difícil, né? E isso foge muito do controle, porque, tipo, Muito. você se vê ali, tipo, não que você não saiba o que está acontecendo, você sabe, mas não tem, você se vê tão cego a ponto de que, tipo, pera, mas o que que eu realmente estou sentindo? Uhum. No que eu estou ou estava pensando que me levou para esse lugar? Só que você tá ali, tipo, na euforia do momento. Então, tipo, você se vê totalmente cego, perdido, no meio de um tiroteio. É estranho para você pensar, porque quanto mais você pensa, mais você vai criar uma outra expectativa em cima de tudo que você já tem de expectativa. Tipo, você tá criando a expectativa de entender o porquê que você estava com expectativa e por que que aquilo te deixou ansioso e por que que aquilo não passa, não muda, não dá um jeito, mas, Nossa. tipo, vai muito, acho que vai muito do lance da segurança também. Tipo, quando você se vê inseguro, você quer estar seguro para que você consiga trazer aquilo de volta para o seu controle. Uhum. Então, pera. Então é meio que isso cai meio que nos viram três estágios. A gente tem três estágios diferentes aqui de expectativas, né? A sua vem do lugar desconhecido primeiro. Sim. Aí a do Gabs já vem no momento de insegurança, quando ele não, tipo, nasce do lugar desconhecido, se torna inseguro, vem nisso, ele fica inseguro por não saber de onde vem, e vem a expectativa. E no meu caso, vem lá na frente, quando eu já sei o que é que tá rolando, o que tá passando, eu já estou seguro, mas a expectativa vem. E tá vendo, gente, como não tem como controlar, né? Ela simplesmente vem, ela acontece. Sim. Eu vejo sentido no que a Scarlett falou. Mas acho que também tem a ver um pouco com isso, meu, que é que nem você falou, né? De vir do lugar desconhecido, querendo ou não, isso é Uhum. insegurança, né? Então cria uma Uhum. Cria, reação né? mesmo. É, e tipo assim, não sei. É, mas tipo, eu concordo também com esse negócio de tipo, quanto mais expectativa você tem, mais você vai criando, sabe? Então, Uhum. é por isso que, tipo assim, que nem vocês sabem de uma situação que aconteceu comigo. Que Uhum. é, tipo, que foi daquele relacionamento. Me apaixonei por um amigo, sofro. Ui, dor. Vou tocar no meu lugar sensível agora. Atenção, meninas, no top de 5 segundos, Isso é uma Gabriel coisa irá inédita.
Gabriel Agora- irá sangrar. Peguem a pipoca. Nesse momento, gente, vocês vão me ver chorando até o resto do episódio. Não, mas, tipo, o que acontece? Tipo, eu tive uma relação com uma pessoa que durou, sei lá, que eu conheci essa pessoa em 2016 e eu me apaixonei por essa pessoa. E aí o que acontece? Eu demorei muito tempo até ter coragem pra falar com ela, justamente porque existia uma expectativa, sabe, negativa, Uhum. que era o medo de chegar e falar, tipo, e me livrar desse fardo sabe? Tipo, de Uhum. falar, mas o De medo de guardar perder a esse amizade. sentimento, né? O medo tipo, existiam duas expectativas, na verdade. A expectativa de que desse tudo certo, tudo cool, legal, e a gente ia ficar bem, juntos. E a expectativa de que tudo desse errado. E a do dar errado não seria pelo não, pra mim. Seria pelo fato de, Pelo tipo, de eu talvez. perder. Não, nem pelo talvez, amiga. Era pelo fato de perder a amizade. Foi por isso que me travou durante muito tempo. Porque era uma pessoa que era minha. Antes de tudo, do sentimento de paixão, era um amigo. Uhum. Depois você me julga, né, sua cachorra? Então, aí. Não, amiga, mas calma, você eu posso julgar, eu só não vou julgar a mim mesmo, tá boa? Nojenta, vagabunda. Ai, como ela é coerente. Não, mas assim, era isso, sabe? A expectativa positiva e a negativa, e ambas me causavam um sentimento ruim, sabe? É por isso que não sei se eu vou concordar que a expectativa pode ser positiva em algum ponto, mas vamos lá. E aí Eu existe acho, amigo, que você tem que renomear isso aí. O quê? Porque Renomear o quê? existia a expectativa e existia o medo da frustração. Não coloque ações inexistentes nas relações, os dois eram expectativas, um positivo e outro negativo. Palhaço. Mas aí o que acontece? Tipo, eu me perdi agora, você me coisou. Peraí, que eu vou me lembrar. Que existiam esses dois Ah, tá. medos e o medo maior perder a amizade. Sim, existiam essas expectativas. E aí, o que aconteceu? Que na realidade, eu tive uma conversa com essa pessoa, uma conversa que foi muito boa e que inclusive eu cheguei pra vocês e falei. Minha Sim. expectativa foi rompida. E aí eu falei assim, eu queria que tivesse sido diferente. Porque o modo que essa pessoa reagiu foi: valorizo tua amizade, quero ter você como amigo e não rolaria da gente junto. Uhum. E aí eu cheguei e falei pra vocês até, né? Eu preferia que essa pessoa tivesse me esculhambado, sido, tipo, totalmente escrota pra que eu pudesse ter um motivo pra odiar ela. Ah, Porque, querendo ou não, era uma expectativa que eu tinha de, tipo assim, poder ter, entendeu? E foi uma expectativa quebrada. Então eu tive três expectativas. A de Amiga, falar e dar certo, a de falar e dar errado, e a expectativa de eu falar e, tipo, poder odiar a pessoa depois. E essa expectativa eu não posso odiar a pessoa porque ela foi boa pra mim. posso te certo. E fazer continua duas sendo. perguntas? Eu queria fazer primeiro. Então faz. Amiga, Pergunta, mas eu deixa eu não te sei se eu fazer vou uma responder. pergunta. Eu acho que depois dessa conversa, eu não cheguei a perguntar isso pra você. Isso caiu em uma das coisas que eu queria falar, que eu já tinha Ih, comentado, mas o que eu mais fico, eu tô mais em dúvida pra saber isso do que pra botar em pauta. o quê? Depois de você ter tido essa conversa e tal, Hum. você ainda tem alguma outra expectativa sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo boy, sobre a mesma coisa que você sentia antes? Eu sinto, amiga, sentir eu sinto, mas expectativa eu não carrego. Juro pra vocês que não. Tipo assim, tô bem, tô tranquilo agora, sabe? Nesse sentido. Mas, tipo, é Hum, uma situação recente. Por a situação ser recente, tem sentimento, né, envolvido ainda, mas sim, expectativa eu não tenho. sentimento não é uma coisa que a gente apaga assim da noite pro dia, né? Por isso que eu falei que não é tanto sobre, tipo, anular, entendeu? É sobre você ter consciência. Tipo assim, eu não vou. Não é porque existe o sentimento que eu vou continuar nutrindo essa expectativa de que, pelo sentimento, precisa dar certo, entendeu? Às vezes a gente tem que entender que não. Que Eu acho. que nossos pensamentos e emoções a gente, tipo, não tem que tipo, deixar sempre na mesma intenção. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que isso só confirma mais uma vez o lance que a gente falou lá atrás de ressignificar. Porque a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: ciente de tudo que rolou, né? O que rolou? Ciente de tudo que rolou, você faria tudo de novo? Eu vou chorar? Amiga, para, ela tá sensível. Ai, eu tô aqui sofrendo indo de frente com a Gabi ainda. Que medo de cair e me ralar na moto. Se eu fa... Amiga, mas Amiga, pera, Tipo pera, pera. assim, Você tá é mais sensível assim, mesmo, não tá? se você tivesse que passar por isso de novo, você passaria por tudo novamente?
Amiga, eu passaria. Não tenho arrependimento quanto a isso, mas se você me Uhum. dissesse assim, hoje, com a mente que eu tenho e tendo passado por essa experiência, se eu enfrentasse uma situação semelhante de novo, o que que eu faria? Eu não deixaria pra falar depois, porque o depois, ele foi tarde demais, entendeu? E aí teve uma expectativa que não condizia com a realidade, porque eu esperei tanto tempo e aí, tipo, não foi aquilo que aconteceu, entendeu? O medo de Exa- perder a amizade, por exemplo, não perdi minha amizade. Aham. Era exatamente isso que eu ia falar. Sabe por que que eu fiz essa pergunta? Porque isso Hum, só cada vez me afirma mais, pelo menos pra mim, assim, só me afirma mais que é, existia uma expectativa aí, uma expectativa da qual você não conseguia controlar. Agora, você falando isso, realmente, eu entendo quando você fala que era tinha uma expectativa boa e uma expectativa ruim, né? Que era o medo de perder a amizade. Mas, conhecendo você como eu conheço e vendo quando você fala que faria tudo de novo sem nenhum problema, tem medo de enfrentar isso, só me mostra o que eu tenho pra mim, sabe? Que é o lance exatamente do é, não tenha medo da sua. Reconheça e enfrente, não tenha medo das suas frustrações, sabe? Aceite suas frustrações. Você aceitou e assimilou isso tão bem, acabou sendo. Você foi extremo. Na verdade, assim, né, amigo? Você foi plena, muito plena nessa situação. E eu acho que você soube administrar tão bem a sua frustração que isso não te criou nenhuma marca, nenhuma repulsa pelo boy, nem pela situação, nem nada. Só te preparou, sabe? Se no futuro, é que nem você mesmo disse, sabe? Se no futuro eu tivesse que passar por isso, eu não esperaria tanto tempo, sabe? Por medo de perder a amizade nem nada disso. Ou seja, tipo, eu não perderia mais tanto tempo por medo de me frustrar, porque eu já me frustrei, sabe? uhum. E eu lidei muito bem, de verdade, eu já te falei isso outras vezes, mas você soube lidar muito bem com isso. Então você soube lidar super bem com as suas frustrações diante das expectativas que você tinha. E acho que por isso você superou super bem, sabe? Eu, E não criou um trauma da expectativa, um medo de ter uhum. expectativas, sabe? Não, sim, sim. Oi, 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 oi! Porque assim, eu não enxergo Uma expectativa com. barata! Deixa isso no episódio. Ai, Bicha, do nada, eu achei pensa, que ele tem uma tava. barata parada aqui me olhando. Eu, eu Eita, achei ela que. saiu louca, louca, louca. De onde essa filha da puta veio? Não sei. Eu achei que era graça, mas enfim, fica aí olhando pra sua barata, é plateia. Tipo assim, eu sei que eu lidei bem no sentido racional, assim, tipo, né? E é por isso que eu falo, às vezes com o nosso pensamento a gente talvez consiga lidar bem com as coisas, entendeu? Porque Uhum, emocionalmente, vocês sabem que eu fiquei desolado e eu precisei falar sobre essa situação por um bom tempo. Tipo, lembranças vinham e coisas que eu, enfim, toda hora, tipo, passei uns bons dias atormentando vocês com esse assunto, né? uhum. E não só vocês, outras pessoas também me ouviram falar sobre isso, porque eu acho que eu precisava disso, entendeu? Mas eu vivi essa situação de um luto, assim, né? Tipo, o luto da expectativa quebrada, eu acho. Uhum. Amiga, mas É... eu acho que isso continuou rolando ainda, tipo, por tanto tempo. Acho que só rolou, inclusive, por tanto tempo, por você ter esperado tanto tempo para que isso acontecesse. Então, tipo assim, foi meio que você criou uma expectativa durante muito tempo, certo? Até que, Aham. tipo, até que você assimile que aquela expectativa já não é mais algo que venha a se tornar real. E, tipo, desconsidere isso, demora um certo tempo. E é compreensível que, tipo, você precise falar e falar e falar e falar e refletir, repetir para as pessoas, repetir para si mesma que, pera, não, isso não vai acontecer mais. Então, tipo, demora para isso cair na sua cabeça. Então, é compreensível que tu tenha que ficar repetindo. É meio que um mantra, né? Um estudo, tipo, pera, geralmente as pessoas dizem que se você quer alguma coisa, é bom que você repita para você que vai dar certo, que você vai fazer acontecer e tudo mais. Então, tipo, acho que para você cair na real também tem que ter esse rolê do mantra. Ai, gente, eu tô parada, posada aqui nessa porra dessa barata. Só uma pausa que eu com medo dessa barata aqui, não tô conseguindo lidar.
Essa barata quebrou a minha expectativa. Deixa. Ai, gente, eu tô com medo da barata. Vai, gay, não tem muito tempo pra gravar, Não não. tem mesmo, a gente já vai ir pros quadros já. Ai, que raiva. Ah, não, vai Ai, ainda que não. raiva, gente. Eu tenho que matar essa barata, que eu vou dormir nesse quarto. Como com essa barata aqui? Dorme na sala. Tá. Bota os paradrapos na Tu boca. jura? Na boca e no Dorme toma. na sala. Essa bicha não tem nem vergonha na cara de me falar uma coisa dessa. Bicha louca. Ai, gente, eu juro, e ela tava do lado do hack, assim, paradinho, só ouvindo o que eu tava falando. Ai, Amiga, é só plateia. nega, eu fiquei em prantos. Em prantos. Me chamou e eu já fui. É a barata cantando baguigo. Vai dar ruim. Deu ruinzíssimo. Você não vai esquecer. Vou botar, vou voar em você. Vou abrir as minhas asas e voar na sua cara. Se prepara, Gigo, eu sou a barata brava. Ai, eu tô. É a barata cantando pro E Gigo o do pior é que chão. eu tô com medo, amiga, porque eu não sei pra onde ela foi. Tu devia ter matado ela antes de sair daí, né? Então, gata, eu levei o susto e ela pulou. Uma barata pulou, tá bom. Pulou. Então, mas assim, tipo, eu acho que foi justamente por essa questão de eu ter conscientes, de eu ter consciente, não, de eu ter, tipo, esse rolê do racional já resolvido, sabe? Que me ajudou nesse sentido. Porque eu sofri minhas 2 semanas ali, chorei diversas vezes em posição fetal, chorei no telefone, chorei pra todo mundo, mas depois eu fiquei bem, tranquilo. Mas acho que é sobre isso, sabe? É tipo. E é por isso que eu falo que a expectativa ela surge de um lugar de insegurança, porque, tipo assim, veja, eu tinha o medo de perder essa amizade, e por isso eu não contei. E eu percebo que, tipo assim, no fim das contas, se eu tivesse contado, eu teria me poupado de tanto sofrimento, sabe? Porque um não dói bem menos do que você esperar pela incerteza. Eu sempre falo isso pra vocês, né, também. E acho- Uhum. Mas, tipo assim, por que que eu falo que eu passaria por tudo isso de novo? Porque eu sei que, tipo assim, é que nem eu falei, se eu passasse por uma situação semelhante novamente, eu já sei o que fazer, entendeu? Então, querendo ou não, essa não vai ser uma expectativa que eu criarei, porque eu sei lidar bem com esse tipo de. Tipo assim, eu já sei o quanto isso daqui pode me afetar, o fato de eu não falar. E, tipo, gente, não na vida eu já recebi tantos que, tipo, um a mais não vai fazer tanta diferença, entendeu? Yes. Mas acho que é sobre isso. Por isso que eu falo que acho que essa experiência também, inclusive, quem conseguiu aí entender a situação, acho que deu para entender todos os pontos que eu falei até aqui, porque eu acho que tudo se encaixa muito bem nisso. O rolê da expectativa, o rolê da insegurança, o rolê entendeu? De como funciona para mim. Acho que deu para entender bem. Para mim tá resolvida essa situação de falar sobre isso. Temos. Eu acho que temos, viu? Temos. Temos que ter quadros agora, né? Temos, mas o que a gente não tem ainda é o É Muita Caralhação. É Muita Caralhação, pode rodar a vinheta. É muita caralhação! É muita caralhação! Não é muita. Ih? Tum, Não é tum. muita caralhação, a gente indica coisas. É o nosso quadro de indicações, e aí a gente conta pra vocês o que, que a gente gostou dessa semana, o que, que é muita caralhação, zero frustração e 100% expectativa. Então, quem quer ir primeiro? Gente, a minha indicação de hoje é uma mini novelinha que tem no Spotify, que é a hashtag Tudo Vai Ficar. E essa mini novelinha são 5 episódios, ela tá em formato de podcast lá, mas é uma novela em áudio que fala sobre um mundo. As novelas da VTube. Olha lá, eles já indicando as novelas da VTube. Ai, coragem. Nessa novela, ela se passa numa situação distópica de uma pandemia, que por sinal é o corona também, mas numa situação onde, tipo, mostra a vivência e como pessoas de um determinado prédio de um condomínio têm que conviver juntas, e no primeiro episódio acontece uma situação inusitada. Tipo, eles estão presos lá, não podem sair por causa da quarentena, só que aí a síndica do condomínio morre Olha e ninguém lá, o sabe o que spoiler, aconteceu. já não vou ouvir. Já não vou Não é ouvir, já deu spoiler, amiga. spoiler. Não é spoiler porque tá escrito na Ah, descrição. E ninguém aí, vai querer tipo, ver. essa pessoa morre e aí eles têm que lidar com a situação de, tipo, lidar com de ter que entender o que tá acontecendo, como que isso aconteceu, por que aconteceu, e o medo de, tipo, não poder sair, e eles começam a achar que gente invadiu o prédio, e aí se desdobra em torno disso.
E aí tem várias situações, mãe que é largada ou a mulher que é largada pelo marido e com filha, com criança pequena pra cuidar nessa situação, filha rebelde que tipo tá querendo bater de frente com os pais e tudo. E eu achei bem interessante, é curtinha, os episódios têm em torno de 20 minutos, 30 minutos e são só 5 episódios. Então a minha recomendação é essa, hashtag tudo vai ficar, TD vai ficar, Muito é tudo spoiler. abreviado, TD vai ficar no Spotify. Vão lá ouvir. Ai, de vocês. muito spoiler. O meu vai ser bem simples, bem rápido, bem ligeiro, bem simples. Eu demorei um tempo para poder ouvir esse álbum, mas eu finalmente o ouvi e é o álbum que eu tenho mais escutado esses 2 últimos meses. Um álbum que eu tô apaixonado, que é perfeito, sem defeitos, 100% pop, incrível. Já sei o que é. É genial, maravilhoso. Eu não paro de escutar XS, que foi o primeiro single desse álbum. XS é XS, tá? Para quem quiser procurar no YouTube, em todas as plataformas, é XS, o nome da música. E o nome da artista é Rina Sawayama. Rina Sawayama é uma japonesa. Que, enfim, faz música pop. Ela, na verdade, só nasceu no Japão, mas ela não é de lá. Ela foi naturalizada, se eu não me engano, americana ou britânica, Enfim, ela viveu a vida inteira nesse celeiro do pop, né? Que tá aí entre os Estados Unidos e a Inglaterra, enfim. Mas, enfim, não interessa muito saber a história dela. Quem quiser saber a história dela, vai caçar, que eu não tô aqui pra contar lenda urbana, não. Tô aqui pra. Ela não é ela é só indicador. Exatamente. Eu adoro que a Guigo, ela vem trazer indicação e ela não explica as coisas direito. Ela para na metade assim e fala, vai procurar você, vai entender Exatamente, porque você. senão aí o povo meio que fica com o texto decorado falando o que eu falei. Então, se você realmente se interessar pelo trabalho da Rina Sawayama, você vai buscar saber e cuida de saber da história dela, porque eu não tô aqui para educar ninguém, que eu não sou super nani. Eu só queria dizer sobre a sua indicação que estou viciada e a culpa é Ai, sua. amiga, mas não é bom. Ai, amiga, ela é Ela é perfeita. E, perfeita. inclusive, eu escuto a versão do álbum e escuto a versão do ao vivo que você mostrou, as duas em Que é seguida. muito perfeita. Essa música tem um clipe que é incrível, todo inspirado assim na coisa do consumismo, K-pop. Ela faz uma crítica social misturada com coreografias engraçadíssimas e maravilhosas, num cenário meio anos 70, 80. É incrível, 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 incrível. Rina Sawayama. Para você poder buscar lá nas plataformas, na internet, é só colocar Rina Sawayama. É só você jogar lá R-I-N-A, Rina Sawayama. Agora que vem a parte do babadeiro, né? S-A-Y-A-W-A-M-A. Eu acho que você trocou a ordem. Ai, errei. É Rina Sawa. Então é Sawayama. 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 Ela estuda o abecedário Então é dela. isso. Procurem e o single que eu indico é o XS, que é basicamente XS. Procura, só colocar Rina XS, você já vai achar o single dela. Inclusive ela tem um feat que entrou se não me engano, para versão deluxe do álbum de Comme des Garçons com a Pablo Vittar também. E é isso. Um beijo, amo vocês e ouçam muito Rina. E toda vez que vocês compartilharem Rina na internet, me marquem porque eu sou muito fã da Rina. É isso. Ai, gente, muita letra confusa. Eu prefiro ouvir o abecedário da Xuxa. Ai, tá bom, cala a boca que agora é o meu momento de falar, tá bom, nojenta? Gente, eu queria dizer que assim, o meu é muita caralhação. Eu postei hoje no meu status, eu postei hoje no meu stories, porque foi uma coisa que eu vi e que eu fiquei maravilhado. É uma coisa que, tipo, a gente já vem falando, eu vou repetir, porque eu vou ser sim a garota da vacina.
Vou trazer mais informações sobre a vacina sempre, que é uma coisa que todo mundo tá esperando, todo mundo tá louca atrás dessa vacina. A vacina do carão. Enfim, A foi vacina uma do Coronga. notícia. Foi uma notícia, gente, que eu vi em forma de publicação no Instagram do Museu do Amanhã, que basicamente a notícia diz que a Fundação Oswaldo Cruz agora é a detentora do primeiro registro definitivo de uma vacina contra o corona no país, no Tudo. nosso país, após a decisão da Anvisa. É um marco histórico para enfrentarmos a pandemia. Ou seja, isso significa que aproximadamente 1 milhão de doses vão ser fabricadas por dia com isso. E isso amplia a possibilidade dos adultos maiores de 18 anos terem, terem vacinação um pouco antes do que a gente tinha previsto. Porque Ela vai poder ser comercializada, com né? exatamente, amiga. E a importação, isso estava sendo uma coisa muito complicada, né? Porque, tipo, pouca vacina para muita gente, para pouco profissional que poderia aplicar a vacina, enfim. Tava muito complicada a situação. E, tipo, como isso vai ser produzido agora em grande escala no Brasil, e, tipo, vai ser menos complicado para as pessoas terem acesso, isso pode acontecer, pode trazer para a gente uma imunização em massa muito mais rápida do que era esperado. Tudo. Ou seja, Uhum. estamos aí com boas notícias. Eu fiquei super feliz, tipo, realmente acordei, quando eu li a notícia, eu fiquei muito, 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 muito feliz. Porque já é mais uma vez a visão de uma luz no fim do Além do túnel. fato, né, do cara lá que era o ministro da Saúde também ter sido retirado do cargo de ministro da Saúde porque tava fazendo merda. Ou seja, Menina dessa eu não sim, foi sabia. retirado. Eu vi, mas eu vi que isso aconteceu, mas já foi colocado alguém no Não, lugar? isso Como é que até o acontece momento nesse que eu tinha caso? visto ainda não, amiga. Pode ser que já tenha sido Uhum, substituído. Mas eu espero uhum. que o que vier seja melhor do que ele. O que não deve ser muito difícil, porque até, sei lá, até a Scarlett, que só entende de vacina pela internet, seria uma ministra melhor da saúde do que ele, né? É, gata, mas assim, sobre essa sua expectativa eu tenho um comentário a fazer. Não crie É, não ela. podemos, né? Porque a gente sabe que no Brasil Tudo que isso tem não a ver com dá, esse governo não é muito bom não de é se fazer. fácil. Mas E sobre o que a Scarlett falou, eu achei tudo, achei bufo querida, e eu queria fazer um comentário. Eu vi que algum país, tipo assim, isso é muito bom essa notícia, que essa expectativa sim se torne uma realidade. Mas sabe o que eu tinha visto? Você falou esse negócio dos adultos maiores de 18 poderem tomar, e eu tinha visto uma notícia que agora eu não lembro qual foi o país. Mas se jogar no Google a informação deve aparecer. Hum. Que teve um país que ele adotou uma estratégia de vacinar justamente as pessoas mais ativas, porque querendo ou não, apesar dos idosos serem um grupo de maior risco, eles não são, tipo, tão ativos. Assim, existe. Mas calma, gente, tô falando da massa. Idosos não costumam ser tão ativos, tipo, de precisar sair para trabalhar essas coisas e tal. E aí teve um país que adotou a medida de justamente vacinar primeiro as pessoas que são ativas na sociedade, que estão trabalhando, tal, estão em trânsito para lá e para cá, não podem evitar esses compromissos. E que a contenção do vírus foi efetiva nesse caso. Foi só para trazer de adendo, assim, de informação mesmo que eu tinha e visto essa deveria notícia. talvez ser até analisado, né? Porque realmente faz muito sentido, né? É, Querendo ou não, o eu também público que achei, amigo. mais o público mais atingido por isso são os idosos e etc. No entanto, o público de maior contágio e transmissão são os mais novos, né? Então, Uhum. Uhum. Era exatamente isso que falava na matéria, que, tipo, querendo ou não, como é o público que mais transita, eles mesmo, às vezes, é o maior responsável por transmitir até os idosos, que são o grupo de risco, né? uhum. Então, pela lógica, parece fazer um pouco de sentido. Não deveria ser estudado mesmo. Nossa. Mas fé que se essa vacina vier logo pra massa, isso é Por uma coisa que a gente já não vai ter mais ter que tudo, lidar, gata, né? eu já vou pedir pra colocar duas, uma em cada banda da minha bochecha. Que horror. Ai, amiga, eu só quero dizer que sim, se esse negócio for comercializado, gata, eu faço até hora extra pra pagar essa Ai, por vacina. tudo. Faço publis, hein? Tô fazendo publi pela vacina. Aquelas. Ai. Tá, mas e aí a Que gente tem um outro absurdo. quadro. Qual que é o quadro? O quadro que a gente tem aqui Foi o é um madrinha. quadro que
não foi o O, porque foi o O já passou lá no segundo episódio, mudou de nome, né? E qual que é o nome do quadro, Scarlett? Foi o A, madrinha. Ah, eu não acredito que a bicha não sabe ainda. Amiga, não. Toda vez eu lembro. Toda vez quem esquece é a Gabi. Dessa vez sou eu que esqueci. Amiga, assim, não tem como te E- defender. Solta a vinheta. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicho. Eu te adoro, bicho. Não faz isso, não faz isso com a gente. Soltou a vinheta. Não, amiga, não tem como Eu defender. adoro. A gente indica não, né? A gente critica pessoas e coisas e ações e atitudes e adjacentes e A gente bíblias. critica críticas criticadas. Coisas que não tem como defender mesmo, né? Então, Gabs, qual é o seu não tem como defender? É. Muito que bem. O meu amiga o que não tem como defender pra mim essa semana vai para o que não é novidade, né? Mas eu vou ser bem sucinto porque eu também não tenho paciência pra ficar ressuscitando esse povo. Mas enfim, vai para o Carlinhos, né? Que solicitou, pelo que eu entendi aí, solicitou junto dos órgãos aí, né, jurídicos, que o youtuber Felipe Neto fosse interrogado por estar cometendo crime de. Qual é o nome? Crime contra a saúde. Crime contra alguma coisa pública. Eu vou achar, pera, eu vou achar. Vocês não Nossa. viram isso? Eu vou achar, porque, né, já que a gente vai dar a notícia, vamos dar a notícia direitinha, bonitinha. Eu tinha visto que tinha uma galera defendendo o Felipe, falando que tava do lado dele e tal, mas eu não sei absolutamente nada do que Pois eu aconteceu, vou eu não cheguei a explicar. ver. Ao que parece, o filho do. Como é o nome dele? Como é o nome dele, gente? Ah, o Carlos que você tá falando é o filho do Bolsonaro. Exactly. Ah, eu pensei que você tava falando. Você falou Bota um Carlinhos, pi eu achei que era nesse nome aí. Eu vou Aquele botar, que não mas deve ser nomeado. só um corte aí breve aqui. O Carlinhos, quando você falou Carlinhos, eu achei que era o Carlinhos Maia. Não, é o filho do Boroliro. Ah, tá. Do Biruliro. É o filho dele. Tá, mas eu vou falar aqui melhor porque eu já peguei a notícia aqui pra vocês. Seguinte, Carlos Bolsonaro move queixa-crime contra Bruna Marquezine e Felipe Neto por críticas a Bolsonaro. Pelo que eu entendi, isso saiu aqui no Mídia Ninja, mas não só no Mídia Ninja, né? Saiu em diversos portais na internet no dia de hoje, que é o dia que a gente está gravando esse episódio. Carlos Bolsonaro moveu uma queixa-crime contra os dois, mas o que eu sei mais a respeito, assim, porque é o que mais, enfim, está sendo publicado por aí, é de que o Felipe Neto teve que, enfim, a polícia bateu lá na porta dele e levou ele para depor. E o pior não é nem essa situação, assim, foi os motivos pelo qual ele foi, digamos assim, que eu não sei se esse seria o termo correto, mas indiciado, né? Enfim, solicitaram que ele fosse interrogado. E basicamente a queixa é de que ele, enfim, cometeu um crime contra a segurança nacional por ter Opa. chamado o atual presidente de genocida. E aí, por isso, ele teve que responder isso lá na delegacia. E aí, ele fez hoje também um pronunciamento falando que, né, não vai se calar e que não vai recuar por medo dessa espécie de censura que estão fazendo com a opinião dele. E, enfim, não tem como defender mais essa atitude do nosso despresidente, né? E desse desgoverno que a gente tem vivido, né? É bem absurdo. Nem chamaria de defender opinião, né, amigo? De manifestar constatação apenas. Então, amigo, você foi incrível, porque é o que
vários outros artistas também, dessa forma que vários outros artistas estão se posicionando, também repetindo a fala do Felipe Neto. E o Felipe Neto fez nesse pronunciamento dele que ele postou, ele faz essa pergunta mesmo, né? Como é que ele poderia, como ele deveria então chamar um presidente da República que até então tem corroborado tanto, com tantas mortes aí nessa pandemia aí, né? Na Covid-19, que é a Covid-19. Ele faz vários indagamentos, né? Colocando ali em pauta todos os atos de desgoverno que a gente tem tido, e ele finaliza com essa pergunta: como é que ele deveria chamar, então? De meu amigão? E é isso. Então, para mim, não tem como defender. Para Bolsonaro e sua corja, ou qualquer pessoa que apoie ele, eu acho ele certo, eu vou deixar um recado aqui. O Felipe Neto não é perseguição com o Bolsonaro se ele tá trazendo fatos que mostram, né? O que o Bolsonaro tá fazendo. Agora, a perseguição que o Bolsonaro e toda essa família dele tem com o Felipe já é antiga e todo mundo sabe, porque Felipe é um dos alvos dele há muito tempo. Sim. Então vai tomar no seu cu. E na verdade, Mas na peraí, verdade, você tá acho que não brava? tem nem como defender, né? Se tem gente defendendo esses atos, é bom dar uma olhada e passar no psicólogo, enfim, e olhar se tá tudo bem com a saúde mesmo, porque pode estar com algum sério problema aí. Mas na verdade, já que eu deixei esse recado aqui, nossa, que Ai, grito é a esse? barata, bicha! Ela apareceu de novo. Mas na verdade, deixa a barata quieta, bicho, ela não faz nada com ninguém. Mas na verdade, já que eu deixei esse recado aqui, se você conhece alguém que é bolsominion, envia esse episódio pra ele. Que aí assim, quem sabe ele não cai na real de que a expectativa que ele tinha no Bolsonaro deu errado, porque a realidade não condiz. E nem, Ela faz o gancho eu acho que nem dela. precisa. Eu faço, gata, eu sou assim. Mas manda porque pelo menos a gente ganha Ah, stream. sim, mas por isso sim, manda mesmo. Scarlett agora? Pode ir, amiga, eu finalizo. Ai, o meu é um rolê assim, basiquinho. Primeiro, o que não dá pra defender é a gente sofrer. Não, não é isso não. O que não dá pra defender é gente que se compromete com alguma coisa e não faz aquilo que ela se comprometeu a fazer. Porque eu parto desse princípio. Não gosto de me comprometer com algo que eu não sei ou que eu não tenho intenção de realmente fazer ou me dedicar àquilo, entendeu? Então, se você é uma pessoa que se comprometeu, que disse que vai fazer algo, faça. E esteja disposto a fazer, entendeu? E chegar até o final. Não fica parando no meio do caminho, Anzida. Não dá mais trabalho do que precisa, por favor. A minha vida agradece. É isso. E amanhã eu conto pra vocês o que foi que aconteceu. E agora não dá pra contar no ao vivo. Gente, o meu não tem como defender. Vai para pessoas invasivas. No geral. E... Não, eu vou falar duas situações isoladas que aconteceram ontem e hoje, que me deixaram muito incomodado. Esse negócio de, tipo, me sentir invadido é um gatilho do inferno. Eu ontem e hoje estava com ansiedade a mil por causa desse babado, então não tem como defender. Primeiro eu vou contar a história, depois, né? Enfim. Ontem aconteceu uma situação que eu falei uma coisa para uma pessoa em específico sobre uma outra pessoa. Não era uma fofoca, era uma situação totalmente diferente. Eu falei para um conhecido que eu tinha achado uma pessoa bonita dentro da empresa e esse filho da puta foi Que se chegar comigo. cupido. Amiga, não, ai, que ódio, sério. Ele foi, tipo, não que ele falou pro menino que eu tinha falado que tinha achado ele bonito, mas pela segunda vez, no mesmo dia, ele chamou o menino, tipo, ele chamava o menino, começava a conversar com o menino e falava alguma coisa e me chamava, tipo, pra Ai. dar a entender que, tipo, eu tava olhando pra ele de alguma forma, sabe? Uhum. Tipo, fazendo gracinha. Aí, beleza, ele não foi direto pro menino, porém foi que nem eu falei com ele. Hoje a gente conversou e eu falei com ele, eu falei, bicha, tu é louca? Você faz pela segunda vez uma gracinha. E daqui a pouco o menino vai achar que, sei lá, eu tô dando em cima dele, eu tô perseguindo ele, ou alguma coisa do tipo. Ele vai achar que eu sou louca. Então, por esse motivo, não seja uma pessoa invasiva. Segunda situação que aconteceu. Gente, ai,
eu vou falar até baixo. A minha irmã fez amizade com os vizinhos, com as criancinhas vizinhas. E agora todo dia essas crianças tá aqui. E tipo assim, nem a minha irmã, gente. Nem a minha irmã tá com paciência mais pra ver os vizinhos aqui dentro de casa, vocês acreditam? Voltei, gente. Missão dada, missão cumprida. A gente não sabia nem que você tinha ido. Deixa eu terminar aqui o meu babado. Nem a minha irmã, gente, nem a minha irmã tá conseguindo mais ter paciência com isso. E olha que, tipo assim, não tem nem 3 dias que ela tá vendo as Olha, crianças. seus vizinhos tá ouvindo o podcast, viu? Ai, amiga, não tão, não. E se tão, gente, isso é pra vocês, tá bom? Um beijo. Então, não sejam pessoas invasivas. É isso que não tem como defender hoje. É babado? É isso, gente. Coragem. Temos. Temos. Ah, pois então temos. Bom, se você gostou desse episódio, compartilha com seu amigo e compartilha com 3 inimigos seus. Que é pra eles passarem raiva Isso. igual você ouvindo a gente. E Aí, aqui tá, inimigos, amiga. se quiserem falar mal, pode falar, tá? Porque assim. Mandem cartinhas. Eu acho que a gente pode fazer um pedido que é o seguinte: mande pra um amigo e um inimigo e deixe eles lutarem pra saber quem é quem. Ai, foi Tudo. ótima essa. Manda pra um inimigo e pro inimigo e eles que lutem pra saber quem é quem. Querem mandar cartinhas contando histórias, pontos, contos eróticos. Mentira, nada de contos eróticos. Ai, que delícia, Contando uma demais. história, uma treta, um babado, um tiroteio. Uma teta. Queria atualizar a vocês que agora o É Muita Caralhação tem 2 destaques. Por que tem 2 destaques, gente? As indicações ficaram muito indicativas. Foram tantas indicações que não coube num destaque só. A gente teve que fazer um segundo, então é o seguinte. O que tá em letra minúscula é do episódio 10 pra trás. O que tá em letra maiúscula é do episódio 11 para frente. Então, as indicações de hoje vão estar em letra maiúscula, tá bom? Só para atualizar vocês. Tudo. Bom, nos siga nas redes sociais. Quais são as redes sociais, Scarlett? Nossas redes sociais, estamos em todas elas como podcast Aquele Ditado. Só procurar. Menos no Twitter, mas se você pesquisar por podcast Aquele Ditado, a gente aparece também. Mas o @ é podcast Aquele D1. Nos sigam também em todas as plataformas de streaming para você ficar sabendo quando sair os nossos episódios. E no Instagram também postamos spoiler toda segunda-feira antes do episódio Scarlett, sair. e me responde Oi. uma coisa. Se eu não consigo ouvir nenhuma plataforma de streaming, eu não tenho como baixar, minha memória tá cheia, como que eu faço para ouvir? Tem outra forma? Claro que temos. É só acessar o nosso canal no YouTube, que é podcast Aquele Ditado também. Todos os episódios saem lá. E vocês podem conferir, curtir, comentar, mandar para as amigas também. Em qualquer plataforma que vocês ouvirem, ou no YouTube, compartilha com todo mundo e dê o feedback para Exatamente. Se preparem que vem várias lives por aí, onde quem acompanhou a última live que a gente fez, a gente estava analisando foi babado. perus. Vocês mandavam pra gente o peru de vocês e a gente analisava, dava nota, fazia react. E a gente falava se esse Natal ia ser próspero. Fazia react, fazia tudo isso. Então, assim, segue a gente no @podcast Aquele Ditado no Instagram pra você participar dessas lives gostosas, cheias de coisa, muita neca, gozo na cara. Assim, é de Como assim? arrancar O episódio a virou boca essa da baixaria? buceta. Então, não perde, tá bom? Amo vocês. E eu só queria dizer que eu estou com fome de pizza. PICA. É isso, amamos vocês. Me segue lá no @oficial Gigo. Scarlett, qual é o seu Instagram, pessoal? @Scarlett E é isso. Ai, tem a Gabriel, né? Gabriel, qual que é seu arroba? Ai, o meu é Gabriel 1997. Ninguém vai seguir. É isso, um beijo, amamos vocês. Fiquem com Deus e bye, Lorena. Pera, esse foi o final do episódio? Hã? Esse foi o final do episódio? Foi, Gabriel. Cala a boca, já chega. Ai. Nossa, eu queria mais. Amigas, quando é que vão ter o próximo? Não vai ter mais. Ai, que delícia. Finalmente, não aguentava mais isso. Tchau, gente.